A gente sabe que o peito com osso é mais em conta do que o peito sem osso e também o filé de frango. Aproveitei para fazer algo que eu vi na internet e deu muita vontade de fazer. É retirar esse osso que tem aqui no peito e separar o filé de sassami usando as mãos. Comecei colocando o dedo aqui nesse buraco e tem um buraco aqui de cada lado. Então eu fui deslizando o dedo e fui soltando o filé de sassami até lá embaixo. Aí eu aproveitei, já fiz do outro lado também e por incrível que pareça, o dedo da gente desliza certinho como se fosse uma faca. Olha aqui, separei bem aqui o peito, o osso e o filé. Agora é só puxar esse ossinho que tem aqui em cima e vai puxando até desgrudar aqui embaixo. E olha que interessante, eu vou aproveitar usar os peitos de frangos aqui sem o osso para a receita de hoje e vou aproveitar e guardar esse pedaço aqui com osso e filé de sassami para fazer uma sopa no outro dia. Agora eu vou pegar esses peitos de frango, vou limpar, retirando toda a pele e essas gorduras que tem na parte de cima e também na parte de baixo. Feito isso, vou cortar o peito em tiras e depois em cubos, desse tamanho aqui que eu estou mostrando para vocês. Numa vasilha bem grande, eu vou colocar o frango, 3 ovos, 3 colheres de sopa de maionese, 3 colheres de café de páprica picante, mas você pode usar a páprica defumada, a doce, o que você gostar. 3 colheres de café de tempero de frango, aqui eu estou usando limão e ervas. 3 dentes de alhos picados, 1 colher de café de sal, mas aqui você vê qual a necessidade que você tem para colocar mais ou um pouquinho a menos. 300 gramas de mussarela ralada e cheiro verde a gosto. Com um talher, você vai misturar muito bem todos esses ingredientes para ficar bem temperadinho. E vamos reservar na geladeira por algum tempinho. Agora vamos preparar o nosso feijão preto. Essa carne seca que eu vou usar no feijão, eu já deixei de molho um dia antes com água na geladeira. Fiz a limpeza, retirei todas as gorduras, cortei em cubos e esses pedacinhos menores é onde tinha mais gorduras. Aí na limpeza eles ficaram em pedacinhos assim. Na panela, eu coloquei o azeite, a cebola e vou deixar ela dourar bem. Em seguida eu vou acrescentar o alho, deixar ele fritar um pouquinho. Agora eu vou entrar com os pedaços da carne e deixar dar uma boa fritada. Eu gosto de deixar a carne fritar bem para dar uma seladinha nela por fora, porque depois mesmo que ela vai cozinhar na panela de pressão, ela vai ficar mais gostosa. Agora eu coloco o feijão, o sal, a água e vou deixar cozinhar por 1 hora na temperatura baixa. Enquanto o feijão cozinha, vamos preparar o arroz. Na panela aquecida eu coloquei o azeite, a cebola e o alho. Eu dou uma espalhada porque eu não tenho o costume de deixar fritar muito esses dois temperos. Coloco o arroz, dou uma refogada bem rapidinho, coloco o sal, misturo, acrescento a água. E assim, quando ferver, eu abaixo a temperatura do fogão e quando secar a água, eu já tampo e deixo na temperatura baixa até cozinhar. Na maioria das vezes que eu faço frango, eu gosto de fazer uma batata. Então eu resolvi fazer a batata sauté. A batata é bem rapidinho também e vai ficar uma delícia junto com o nosso frango. Então as batatas já estão descascadas e eu aproveitei e cortei elas nesse formato, na diagonal. Mas pode cortar no meio, cortar em palitos, do jeito que você gosta. Na panela eu vou colocar as batatas, a água e vou colocar o sal. Deixei cozinhar por uns 20 minutos. Lembrando que como a batata é sauté, não é bom que ela cozinhe muito, porque na hora que a gente for finalizar, ela não pode se desmanchar na panela. Então, no meu caso aqui, 20 minutos foi o suficiente. Depois de cozidas, vou escorrer e na mesma panela vou colocar manteiga, vou deixar derreter um pouquinho, acrescentar a cebola picadinha, deixar dourar,
colocar as batatas, mexer delicadamente até envolver bem a manteiga. Colocar o cheiro verde e mexer novamente e as nossas batatas já ficaram prontas. Agora vamos voltar para o prato principal do nosso almoço, que é o frango. Numa frigideira a gente vai colocar azeite e com a ajuda de um pegador ou uma colher nós vamos fazer algumas porções. Eu vou fazer 3 aqui porque é o suficiente que vai caber aqui na minha frigideira. Vamos colocar desse jeito, sempre unindo, apertando um pouquinho cada porção, porque a gente vai deixar dourar, dar essa fritada aqui 5 a 6 minutos de cada lado. É importante deixar esses minutinhos porque o queijo mussarela que a gente usou vai derreter e isso vai ajudar a grudar os pedacinhos de frango. Aí a gente pode dar uma apertadinha também, não tem problema nenhum. E aí que você vai vendo se a temperatura do fogão tá bom. O meu aqui eu tô deixando na temperatura média. E se houver necessidade, a gente coloca mais um pouquinho de azeite. É só ir olhando para não deixar queimar. Dourou desse lado? Vamos virar e deixar dourar do outro lado. Feito isso, a gente já pode retirar aqui da frigideira, fazer mais porções. E se caso você não quiser preparar tudo de uma única vez, o que sobrar você volta e deixa na geladeira e depois prepara também para a hora da janta. Uma observação que eu quero fazer para vocês: para cada peito de frango, a gente usa 1 colher do tempero e 100 gramas de mussarela. O sal é a gosto e o cheiro verde também. Eu coloquei essas medidas porque eu estou usando 3 peitos de frango. Eu estou fazendo o almoço, mas também estou pensando aqui na janta da minha família. Almoço finalizado. Parece que a gente ficou aqui horas na cozinha, mas não. Enquanto o feijão foi cozinhando, a gente preparou o arroz, preparou a batata sauté e já foi finalizando o frango também. E aqui eu vou montar o prato de refeição, colocando o arroz, o feijão, a batata sauté, o nosso frango e também fiz aqui uma saladinha, só que eu coloquei num prato à parte, porque o frango eu fiz numa porção maior e ele tomou quase todo o espaço aqui do prato. Mas veja que suculento que ficou esse frango. Ele ficou bem douradinho, ele cria uma casquinha por conta da mussarela e fica assim, gente, muito bonito. E ele fica macio por dentro e olha, essa refeição vai agradar muito a sua família. Sabe aquele dia que você quer comer algo bem gostoso, mas sem passar horas na cozinha? Então fique aqui que hoje eu vou fazer um filé de sassami ao molho de mostarda. Rápido, fácil e fica com aquele gostinho de comida de restaurante. Má Borges, eu adoro receita que parece chique, mas é simples de fazer. Olá, eu sou a Má Borges e essa daqui é a minha robô M. Olá, eu sou a robô M. Tudo bem com vocês? E aqui no canal eu compartilho com vocês receitas rápidas, fáceis e deliciosas. Para fugir um pouco do filé de frango, eu vou preparar essa receita de hoje usando filé de sassami. Numa tigela eu vou colocar 2 colheres de sopa de azeite, 1 colher de sopa de sal, 4 dentes de alho picados, 1 colher de sopa de páprica, a minha aqui é a páprica picante, 1 colher de sopa de pimenta do reino, 1 colher de sopa de orégano e o suco de um limão. Vou misturar bem usando as mãos mesmo. E agora eu vou colocar aqui os filés de sassami. Eu vou passar aqui para vocês verem como que fica bonito esse tempero no filé. Agora é só misturar muito bem e deixar aqui reservado por uma meia hora. Enquanto o frango está ali marinando, eu já vou aqui preparando o arroz. Na panela eu vou refogar o alho e a cebola, vou deixar dar uma pequena fritada. Vou colocar o arroz, o sal, vou mexer um pouquinho e hoje também eu vou fugir um pouquinho do arroz branco aqui em casa e vou colocar cenoura. Eu já tenho a cenoura aqui raladinha, vou dar mais uma fritadinha aqui junto com esse arroz.
Vou acrescentar a água e deixar agora o arroz cozinhar normalmente. O nosso filé de sassami já ficou ali marinando por meia hora. Agora, numa panela aquecida, eu vou colocar um pouquinho de azeite, se caso você quiser usar óleo também pode. E assim que estiver bem aquecidinho aqui, a gente vai colocar esses filés de sassami e vamos dourar eles aqui mais ou menos de 5 a 6 minutos de cada lado. Eu estou usando 1 kg de sassami, então a minha panela aqui é grande, mas eu não vou fritar eles todos de uma vez. Vou fritar agora metade e depois eu frito a outra metade, porque eu vou ainda preparar nessa mesma panela o creme, que vocês vão ver depois que a gente terminar de fritar tudo aqui. E aí a gente vai só cuidando para não queimar esse tempero aqui na panela. Então de vez em quando você dá uma raspadinha ali no fundo da panela, vai mexendo o filé de sassami para não queimar, porque a gente quer preservar esse tempero aqui do sassami para a gente preparar o molho. Os filés de sassami já estão aqui fritinhos, já deixei reservado ali, e na mesma panela eu vou preparar o molho. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de azeite, porque eu tô vendo que tem necessidade de colocar. Vou fritar também uma cebola grande aqui, deixar ela dourar um pouquinho. Agora eu vou acrescentar 2 caixinhas de creme de leite. Vou mexer bem. Agora entro com 4 colheres de mostarda. Mexo também para poder misturar bem com o creme de leite. Agora 2 colheres de sopa de mel. Vai mexendo todos esses ingredientes para começar a fazer o nosso molho, que vai ficar assim numa cremosidade que vocês vão ver. Depois que ele deu uma pequena fervida, a gente não pode deixar ele ferver muito por conta do creme de leite. Joga aí por cima agora o cheiro verde, cebolinha, salsinha, o que você tiver de verdinho aí na sua cozinha. E olha que coisa mais linda que ficou esse creme. Pode agora acrescentando aos pouquinhos o filé de sassami, vai espalhando assim por toda a panela e olha que cor de molho, o cheiro, gente, é muito gostoso. Aí aqui eu vou deixar a coisa bem no foguinho baixo também, vou deixar aqui uns 5 minutinhos só para o filé de sassami incorporar um pouquinho desse molho e pronto, está pronta aqui a nossa receita de hoje. Olha só que bonito que ficou. Pessoal, olha isto, esse molho cremoso de mostarda e mel com o filé de sassami deixou tudo perfeito. Faz aí, pessoal, que a família vai amar. Gente, olha que delícia que ficou essa moranga caramelizada. Muito fácil e prático de fazer. Tem uma moranga aí na sua casa? Bora fazer essa receita comigo. Então, essa moranga eu vou cortar ela ao meio. E lembrando que é bem perigoso, se caso não tiver muita prática, é melhor comprar, né? Ela pela metade para facilitar no corte. Depois da moranga cortada em fatias, eu vou retirar toda a polpa dela, toda essa semente, e depois cortar o meio dessas fatias. Oi, Roboene! Você aqui na cozinha? Oi, Maborges. Vi que você estava cortando moranga lá fora. O que você vai fazer hoje na cozinha? Menina, vi uma receita de moranga caramelizada no YouTube. Pensa como me deu vontade, me deu uma água na boca e eu vou fazer essa receita hoje. Por que você não faz? Moranga do amor. KKKKKK. Ai, Amy, isso é engraçado, hein? Bom, deixa eu começar aqui porque eu quero comer logo essa moranga caramelizada. Com a moranga já cortada em pedaços, eu vou aquecer uma panela em fogo alto para colocar o açúcar para poder fazer o caramelo. Então eu vou usar 2 xícaras e meia. Eu já vou adiantando, já vou colocar água para ferver, porque eu vou precisar para essa calda e vou precisar depois também para a moranga. Aqui o açúcar já começou a derreter. A gente vai controlando aqui a temperatura do fogão para não ter perigo de queimar, porque senão a gente vai perder
essa calda de caramelo que a gente tá fazendo. Então, a gente vai controlando. E o ponto desse caramelo, a gente vai esperar derreter todo esse açúcar, desfazer ele todinho. E a hora que ele estiver bem lisinho, aí sim eu vou colocar a água fervendo. O caramelo do açúcar já tá quase no ponto da gente colocar a água fervendo. Ó, já desfez bastante. Ele já está nesse tom de caramelo mesmo. Agora eu vou colocar a água fervendo. Eu não vou colocar tudo isso de moranga, porque a moranga que eu comprei, ela tá num tamanho bem grande. Então, eu vou colocar, deixa eu ver, 2, 4, vou colocar aqui 6 pedaços. Deixa eu pegar um outro pedacinho aqui. Vou colocar esse daqui. Feito isso, eu vou colocar água fervendo novamente. Até, tipo assim, não pode cobrir toda a moranga. Porque essa água, ela vai ferver aqui junto com esses pedaços da moranga. Aí eu vou tampar a panela e vou deixar meia hora em fogo médio. E claro que dentro dessa meia hora, eu vou vir aqui toda hora olhar para ver se tá dando certinho esse cozimento aqui da moranga com a calda de açúcar. Gente, vamos ver como ficou a moranga caramelizada. Olha só que delícia! Agora é a hora de provar. Minha mãe fazia pra mim essa moranga quando eu era criança pequena, lá em Barbacena. KKK. Hoje você tá cheio da graça, né? Nem de Barbacena você é, Emi. Deixa eu provar aqui a moranga junto com o pessoal para ver como que ficou. Olha, tá bem molinha, tá bem caramelizada. Olha que delícia. Deixa eu pôr aqui. Gente, olha que... Nossa, ficou muito, muito fofinho, muito molinho. Olha isso aqui. Olha como que ficou. Muito bom. Vou comer até com a casca. Olha como ficou bem macia esse corte com a casca. Olha que delícia. Olha esse almoço: arroz de forno, franguinho com molho de mostarda e mel e uma saladinha para completar. Simples, rápido e gostoso, do jeitinho que eu gosto. Aqui eu estou usando 1 kg de filé de sobrecoxa. Eu vou retirar a pele e algumas gordurinhas que tiver aqui nos pedacinhos de frango. Vou cortar ao meio, porque o filé de coxa aqui tá um pouquinho grande. Vou deixar na vasilha. Agora eu vou temperar com sal a gosto, pimenta do reino a gosto e 1 colher de sopa de amido de milho. Vou misturar muito bem e vou reservar um pouquinho aqui nessa tigela. Numa panela grande aquecida, eu vou colocar 1 colher de sopa de margarina. Vou deixá-la derreter bem. Depois eu vou acrescentar 1 cebola pequena picada e também 2 dentes de alho picado. Aqui eu vou deixar eles dourarem bem. Agora vou colocar os pedaços de frango e deixar eles dourar 5 minutos de cada lado. Esses pedaços de frangos ainda vai ao forno. Então a gente vai colocar agora na forma, um ao lado do outro, e vou colocar um pouquinho de cheiro verde por cima. E agora sim a gente vai preparar o molho desse frango. Na mesma panela que a gente preparou o frango, a gente vai fazer o molho. Aqui a gente vai aproveitar já o restinho da cebola, o restinho do alho que ficou, e a gente vai acrescentar mais 1 colher de margarina. Assim que ela derreter, a gente vai colocar
6 colheres de sopa de mostarda e mais 4 colheres de sopa de mel. A gente vai envolver todos esses ingredientes, misturar bem, até que forme um creme bem homogêneo, mexendo de vez em quando, e quando ferver a gente já pode desligar. O molho ficou pronto, tá bem cremoso e agora a gente vai colocar ele sobre o frango que está na forma. A gente tem que caprichar bastante, porque ninguém merece comer o frango sem o molho. Ainda mais esse molho de mostarda com mel. Gente, que molho! Tá assim, olha, irresistível. Pronto, feito isso, eu vou levar para o forno a 180 graus por 30 minutos. Enquanto o frango está ali assando, a Má Borges me contou que vai fazer um arroz de forno bem rapidinho. Para fugir daquele arroz branco, aquele arroz básico que a gente faz quase todos os dias, a gente vai aproveitar o arroz amanhecido e o que mais tiver na geladeira. Aqui na panela vou refogar cebola e alho e vou fritar também um pouquinho de calabresa. No meu caso, eu vou usar calabresa porque eu estou sem frango e sem carne. Mas se você tiver na sua casa, você pode também dar uma desfiada no frango, na carne e colocar aqui também nessa mistura aqui do nosso arroz de forno. Assim que a calabresa ficar bem fritinha, eu vou acrescentar um pouco de molho. O molho a gente vai colocando aos pouquinhos. Coloca esse pouco agora, depois se precisar a gente coloca mais. Depois eu vou acrescentar o arroz. Vou colocando aqui a quantidade que eu quero para esse arroz de forno, misturar muito bem e eu vou usar milho, ervilha e cenoura. Vou misturar também esses ingredientes e agora eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Aí aqui eu vou ver se eu preciso colocar mais molho, eu acrescento. Se eu ver que eu não preciso, não precisa colocar. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui e também vou colocar um pouco de água para dar uma umedecida aqui nesse arroz. Agora numa forma, a gente vai fazer uma camada do arroz, espalhar bem ele pela forma. Agora colocar uma camada de mussarela e vamos repetir de novo a camada de arroz e mais uma camada de mussarela. Agora eu vou levar para o forno. Lembrando que o nosso frango já está lá, faltando apenas 10 minutos para ele ficar pronto. E esse arroz vai também finalizar nesses 10 minutinhos. Para acompanhar o arroz e o nosso franguinho, eu vou fazer uma salada e vou temperar com um molho de mostarda e mel. O nosso almoço já ficou pronto. E olha esse frango, que delícia que ficou. Está bem macio e bem cremoso com esse molho de mostarda e mel. Vocês viram que foi um almoço assim rápido, simples de fazer e a gente acabou fugindo do básico, do arroz branco para o arroz de forno. E fugimos também daquele filé de frango preparado na frigideira, bem simples, para esse filé de sobrecoxa. A gente acrescentou aí esse molho, mais alguns temperos e conseguimos fazer esse prato que ficou uma delícia e bem chique também. Olha que almoço simples, acompanhado desse arroz, do frango com essa saladinha simples e vai com certeza agradar a sua família. Olá, retire o prato da minha bandeja, por favor. Bom almoço! Na panela vou colocar 2 colheres de azeite. Não precisa deixar esquentar a panela. Vamos já acrescentar 500 gramas de carne moída. E essa carne que eu estou usando é miolo de acém. Vamos deixar cozinhar em fogo alto, só a carne moída mesmo, dando umas apertadinhas com a espátula, mexendo bem para não soltar tanto líquido nesse momento aqui que a gente colocou a carne na panela. Mas depois de um tempinho, vocês vão ver que ela vai começar a soltar bastante líquido. Agora a gente tem que mexer sempre para ela ficar bem soltinha.
Ela vai fritar e todo o líquido que juntou vai começar a evaporar. Essa é uma dica para a carne ficar bem soltinha, sem aqueles pelotes maiores, sabe? Se a gente tempera antes de fazer isso, a carne vai criar os pelotes. Não frita direito, junta água e não fica saborosa. Chegou nesse ponto que a carne ficou bem sequinha, aí sim a gente vai começar a temperar. Aqui vou picar uma cebola média. Vamos mexer bem e esperar fritar aqui por um minutinho. Aqui eu tenho uma cenoura, eu descasquei e cortei elas em palitos e agora eu vou cortar em cubinhos bem pequenos. Vamos agora acrescentar a cenoura picada. Agora a gente acrescenta aqui uma folha de louro, uma colherinha de sal, uma colherinha de pimenta do reino e uma colherinha de páprica picante, uma colher de sopa de orégano, misturar tudo muito bem e deixar refogando aqui por uns 2 minutinhos. A pimenta do reino e o cominho, se você não gostar, pode substituir por um outro que você goste. Agora o orégano, coloca. Ele realmente dá um sabor muito bom nesse molho. Agora a gente vai acrescentar o molho. Eu vou usar o passata, que é o que eu tenho aqui na minha casa. Vou colocar 500 ml. Se eu ver depois que tem alguma necessidade, eu coloco o vidro todo aqui. Aí você vai olhando aí o ponto do molho que você mais gosta. Mistura bem e a partir agora que ele levantar a fervura, a gente vai tampar essa panela deixando um pouquinho aberto. Fogo baixo e vamos deixar cozinhar por 15 minutos. E agora que vem aquele toque especial que eu falei lá no começo do vídeo. Um ingrediente que vai fazer toda a diferença. A gente vai colocar 50 ml de leite integral. É isso mesmo. Vamos acrescentando aos poucos, mexendo bem e vocês vão ver que ele vai assim, olha, nem aparecer nesse molho. Esse leite vai tirar toda a acidez do molho e também vai dar uma cremosidade maior. Agora me conta aí. Você sabia dessa? Que o leite tira a acidez? Eu usava açúcar, mas agora que eu aprendi, eu coloco leite. Agora a gente já pode pegar a panela de pressão e aqui a gente vai colocar uma colher de sopa de azeite. Não precisa deixar esquentar, a gente já vai colocar os 2 dentinhos de alho bem amassadinhos, deixa no fogo baixo para dourar bem aos pouquinhos. Começou a dourar, vamos colocar 1 litro de água e mexer. Colocar uma colher de sopa de sal, uma pitadinha de pimenta do reino. Vou dar uma dica aqui para vocês. Essa água pode ser substituída por outro caldo que você tiver aí na geladeira, como um caldo de frango, legumes, até o de carne. Vamos deixar aqui por uns 2 minutinhos. Aí quando você começar a perceber que a água já vai começar a ferver, aí já tá na hora da gente colocar aquela mistura do fubá que ficou hidratando. Vamos acrescentar aqui nessa panela, vamos manter no fogo baixo, misturando calmamente, sem pressa. Então aqui, gente, relaxa, fique em paz e vamos só mexendo esse caldo aqui de fubá bem delicadamente. Começou a ferver, tampa a panela e coloca em fogo médio. Pegou pressão? Agora você vai abaixar o fogo novamente. E vamos deixar cozinhar aqui por 8 minutinhos. Deu esse tempo? Vamos esperar que saia toda a pressão da panela e só assim a gente vai abrir. Vamos dar uma mexida e já podemos ligar o fogo na temperatura média. Agora a gente vai acrescentar uma sopa de manteiga, um pacote de queijo ralado. Vamos misturar para dar aquela cremosidade. Vamos mexer aqui e vamos deixar por 1 minuto. A nossa polenta cremosa está finalizada. Olha que bonita que ficou. Acordou e bateu aquela vontade de comer um pão bem quentinho, mas tá com preguiça de ir na padaria? Então fica por aqui que eu vou te ensinar o pãozinho de leite ninho.
Pão simples, rápido e fica uma delícia. Numa tigela eu vou colocar 100 gramas de leite em pó. Vou acrescentar 2 ovos e 1 colher de sopa de fermento em pó. E aqui é só misturar bem. Vai ficar essa pastinha mesmo aqui do nosso pãozinho. Agora vamos untar a forma, untar também as nossas mãos para fazer as bolinhas dos nossos pãezinhos. Vamos colocando uma a uma, abrindo um pouquinho o espaço entre um e o outro, porque ele vai crescer quando assar. Agora é só levar ao forno a 200 graus por 20 minutos. Enquanto ele vai assando, eu já vou passar um cafezinho preto e ferver o meu leite. E olha que fofura de pãezinhos! Vocês viram como é bem fácil de fazer? Ainda bem, tenho os meus pãezinhos fresquinhos sem sair de casa. Se você acha que fazer pão de queijo dá trabalho, espera até você ver essa receita. É simples, rápida e render 80 pãezinhos douradinhos, crocantes por fora e bem macios por dentro. E o melhor, ainda combinei com doce de leite, ficou irresistível. Eu não tenho uma leiteira para fazer essa mistura, mas se você tiver, pode usar. Eu vou colocar aqui numa panela mesmo os ingredientes. Eu vou acrescentar aqui nessa panela 100 ml de leite, 150 ml de óleo, também vou colocar 100 ml de água e 1 colher de sopa de sal. Aí eu vou deixar ferver, aí quando levantar a fervura, aí sim eu vou desligar. Numa tigela eu já tenho 500 gramas de polvilho azedo. Agora eu vou pegar aquela mistura que ferveu e vou jogar aqui dentro. E ela vai estar bem quente, então a gente vai misturar usando 1 colher. Aqui é só ir misturando bem até que o polvilho fique úmido. Agora eu vou pegar 2 ovos que já está aqui nessa tigelinha e vou bater bem com um garfo e jogar aqui dentro também e misturar tudo de novo. Nessa mesma tigela, nós vamos acrescentar 400 gramas de mussarela ralada. E agora a gente vai usar as mãos para misturar bem esses ingredientes. Dependendo da marca do polvilho que você vai comprar, pode ser que você vai ter que acrescentar mais um pouquinho aí nessa massa. Mas o ponto dela é até que desgrude das nossas mãos. Agora a gente vai fazer as bolinhas dos pãezinhos de queijo. Eu usei 1 colher e deu super certo, consegui fazer aqui num tamanho padrão. Mas você pode usar também aquele pegador de sorvete ou até mesmo a balança para criar aí um peso ou um padrão do seu pãozinho de queijo. Eu fiz uma média aqui de 20 gramas e eles renderam 80 unidades. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. E eu vou assar por 25 minutos ou até eles ficarem bem douradinhos. Como os pãezinhos de queijo renderam 80 unidades, eu não vou assar tudo agora. Vou assar somente uma forma e o restante eu vou querer congelar. Então eu vou levar para o freezer, vou deixar mais ou menos umas 4 horas. Depois eu vou retirar e colocar nos saquinhos para assar depois quando der vontade. Olha que delícia que ficaram esses pãezinhos de queijo. Vocês viram? Foi bem rápido de fazer e olha a crocância desse pãozinho de queijo. Gente, sério, ele está macio por dentro e claro, eu não podia resistir, já passei um doce de leite também. Eles ficam muito gostosos para tomar com um cafezinho preto, café com leite, um chazinho e até nesses dias de calor, com suco ele vai cair muito bem. Eu amei essa receita e eu espero que vocês tenham gostado também. A receita de hoje é o biscoitão de polvilho. É muito fácil de fazer, rápido, prático e vocês vão amar.
Então vamos começar a nossa receita. Numa tigela eu vou colocar 500 gramas de polvilho azedo. Uma colher de chá de sal. Vou misturar bem e vou deixar aqui reservadinho. Agora, em uma panela, vamos colocar 200 ml de água, 200 ml de óleo e levar para o fogo até ferver. E quando a mistura ferver, já pode escaldar o polvilho, né, Má Borges? É isso mesmo, Emi. É ela que vai deixar a textura do nosso biscoito bem crocante. Agora é só mexer, misturando bem. E o ponto da massa é esse aqui mesmo, ó, cheio de gruminho. E agora a gente vai acrescentar um ovo. Vai misturando o ovo nessa massa e ela vai começar a ficar assim, ó, melecada, mas não tá errado, só ir misturando que não tem problema nenhum. Tá vendo que ela tá ficando empelotada? Só misturar mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai colocar o leite, que são 250 ml de leite. Só que a gente não vai colocar esses 250 ml de leite de uma única vez. A gente vai colocando aos poucos até a gente conseguir uma massa bem lisinha. Agora eu já vou começar a acrescentar o leite. Misturar. No início agora vai ficar uma massa bem melecada. Vai pegando os ingredientes secos e vai envolvendo aqui nessa parte onde tá com mais leite. A massa tá molhadinha, mas vou acrescentar mais um pouco de leite. Não é bom colocar os 250 ml de uma única vez, porque dependendo da marca do polvilho, pode dar errado. Então é bom ir colocando aos pouquinhos, pode ser que a gente vai usar os 250 certinho e pode ser que não. Aí a gente só vai misturando aqui até ficar uma massa lisinha. Ó, já cheguei no ponto da minha massa e eu acabei usando os 250 ml de leite que eu havia separado. E o ponto da massa é esse aqui, ó. Uma massa molinha. Olha que massa bonita. Esse é o nosso ponto da massa. Numa forma, a gente vai colocar um pouco dessa massa e a gente vai espalhar em camadas bem finas, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Não precisa fazer camada grossa, porque o nosso biscoito, ele vai crescer na hora que estiver ali assando. Então a gente vai só espalhando aqui com a colher do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Espalha bem certinho. Eu vou colocar mais um pouquinho de massa. E aí, se você tiver uma quantidade de forma na sua casa, mais que uma, mais que duas, três, você já pode ir deixando preparadinho nas formas, que vai assando, vai tirando e assim vai colocando, assim, o processo, né, para assar vai ser mais rápido. Vendo? Só espalhar bem, vou tirar só onde tá um pouquinho grosso aqui. Desse jeito aqui, ó, na camada fina. Deixa eu jogar um pouco mais pra cá. Bom, feito isso, a gente pode fazer de vários sabores o nosso biscoitão. Esse aqui, que eu preparei agora com vocês, é o sabor natural, igual foi feita a nossa massa. Mas se você gosta de temperos, por exemplo, orégano, a páprica, o alho em pó, mozzarella, queijo parmesão, aí você usa a sua criatividade. Você pode fazer o biscoitão natural e o biscoitão temperado também, que vai ficar muito gostoso e a família vai gostar bastante. Depois disso,
a gente leva para o forno a temperatura de 200 graus, cerca de 15 a 20 minutos. Como eu sei o ponto certo desse biscoitão? Você vai analisando ainda esse 15, 20 minutos, a hora que o biscoitão estiver bem firme lá dentro do forno, esse é o ponto certo do nosso biscoitão. Mas vamos brincar de charada rapidinho. O que é? O que é? É branco, estala quando morde e todo mundo adora com café. Essa é fácil, Emi. Claro que é o nosso biscoitão. Acertou, mas ó, só vale se ele ficar bem crocante. Ah, então tá bom. E vai ficar, Emi, você vai ver. Agora é a minha vez de perguntar para Emi. Emi, o que é que corre, mas nunca sai do lugar? É o relógio, mas o da minha vizinha está mais parado do que ela na aula de zumba kkkk. Essa, Emi. A resposta tá certa, mas não precisa falar da sua vizinha, Emi. Já assei todo o biscoitão. Eu fiz aqui, ó, de páprica, fiz de orégano com páprica, fiz também o natural. Esse daqui foi de mussarela raladinha com páprica. E deixa eu mostrar pra vocês esse daqui que eu fiz só de orégano. Ó, ele sai inteirinho da forma. Olha que legal. É bem prático de assar e ficar uma delícia. Hoje eu me atrasei para fazer o café da tarde aqui de casa. Então eu vou fazer o biscoitão montanha-russa, que é bem simples e bem rapidinho para fazer. Então no liquidificador eu vou colocar uma xícara de polvilho azedo, mas você pode usar o doce também. E a medida da xícara é de 240 ml. Agora meia xícara de óleo, que no caso são 120 ml, né? 3 ovos. E o sal é a gosto, só para dar um gostinho aqui no nosso biscoito. Não precisa colocar muito não. Então ele é bem rapidinho. Agora é só bater aqui no liquidificador. Prontinho, a massa já ficou pronta. Eu achei que a massa ficou um pouquinho dura, então eu adicionei um pouquinho de leite. Agora só vou colocar na forma e já vou levar para o forno. A minha forma já está untada com um pouquinho de óleo. Agora é só colocar essa massa aqui. E daqui a pouco eu vou levar para o forno a 180 graus por 15 minutos. E vocês viram como é bem rapidinho para fazer? A massa, acho que 1, 2 minutos aqui a gente já deixa ela prontinha. O tempo maior é ali no forno, que são 15 minutos. Mas também para um café da tarde que tem que ser rapidinho para ser feito, é bem rápido também esse tempinho. Agora é só espalhar aqui e já vai para o forno. Ah, eu me esqueci. Sabe o que eu vou colocar também? Uns pedacinhos de mussarela. Que aí vai ficar mais gostosinho. Só uns pedacinhos só para dar um gostinho aqui, um gostinho a mais, né, nesse biscoitão montanha-russa. Assim já tá bom. Peraí, deixa eu só colocar mais um pouquinho aqui nesse cantinho. Prontinho, meu forno já tá ali aquecido. E agora só vou levar pro forno. O biscoito já ficou pronto. E olha como ficou bonito. Deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Olha. Bem prático, bem rápido de fazer. E mata aquela fome do café da tarde. Ficou uma delícia. Ele fica bem crocante. Ó. Essa sobremesa é uma delícia e leva só 4 ingredientes e é muito fácil de fazer. Numa tigela eu vou colocar 2 caixinhas de creme de leite. Agora eu vou acrescentar um pacotinho de suco de uva, mas você pode usar o sabor que você preferir. Agora é só misturar bem esses 2 ingredientes. Agora vamos acrescentar 150 gramas de leite em pó e mexer bem, até que fique uma massa bem lisinha. Ah, Borges, essa receita é bem legal.
para fazer em festa de aniversário. Verdade, Amy. As crianças vão amar quando vê esse doce na festa. Quer dizer, não só as crianças, como os adultos também. E também tem esse ingrediente opcional. A gente vai colocar ou chocolate granulado ou pedacinhos de chocolates também. Eu vou usar os pedacinhos de chocolate. É só acrescentar aqui nessa mistura, dar mais uma mexida e pronto. A nossa sobremesa já está quase finalizada. Agora, com a ajuda do saco de confeiteiro, eu vou colocar essa massa aqui dentro. E nós vamos colocar essa sobremesa em copinhos plásticos. Eu estou usando copinho de sundae, é o que eu tinha aqui na minha casa. Mas você pode usar aquele descartável, copinho de café também, caso você queira fazer para uma festa. Eu vou fazer aqui para minha família mesmo, então eu vou usar esse copo de tamanho maior. E jogar também um pouquinho de chocolate por cima. E agora eu vou levar para a geladeira por cerca de 1 hora para ele ficar bem firme. A nossa sobremesa ficou pronta e a imagem já diz tudo. Olha só a cremosidade dessa sobremesa. Com esses pedacinhos de chocolate, então, muito bom, muito irresistível. Foi muito fácil de fazer. Vocês viram que a gente usou apenas 4 ingredientes. Foi bem rapidinho e fica assim, olha, muito bonito e tenho certeza que as pessoas vão gostar de comer essa sobremesa. Você sabia que se misturar manteiga, açúcar, água e farinha de trigo, vira uma massinha que dá para fazer rosquinhas deliciosas? Essa é uma receita simples e fácil para fazer para o café da tarde. Já ficou com vontade de fazer? Bora para a receita! Em uma frigideira com fogo baixo, vamos colocar 30 gramas de manteiga e mexer até derreter. Com a manteiga derretida, vamos colocar 15 gramas de açúcar e mexer. Agora 3 gotinhas de essência de baunilha e misturar. E agora vamos acrescentar 240 ml de água. A água é a base da nossa massa. Tem que colocar a medida certinha para a massa não ficar dura. Deixe a água ferver e então desligue o fogo. Agora acrescente 120 gramas de farinha de trigo. Misturar muito bem até obter uma massa homogênea. Agora, numa tigela, coloque essa massa e vamos sovar bem de leve até que ela fique bem lisinha. Agora, só ir abrindo essa massa em volta da tigela para que ela fique bem fria. Numa tigela menor, quebre um ovo e mexa muito bem. O próximo passo é adicionar o ovo pouco a pouco à massa, misturando sempre. Continue esse processo até que o ovo esteja totalmente absorvido na massa. Agora vamos utilizar um saco de confeiteiro. Se você não tem um, não tem problema. Você pode usar um saco plástico bem resistente, aquele da farinha de trigo ou até mesmo do açúcar. Encaixe o saco aberto dentro de um vidro. Dessa forma, fica mais fácil colocar a massa. Agora, vai preenchendo o saco de confeiteiro, até que ele fique completo. Agora, numa forma forrada com papel manteiga, vamos começar a fazer as nossas rosquinhas. Vamos fazendo o formato redondinho até completar toda a forma ou terminar a massa. E esses biquinhos que ficaram aqui nas rosquinhas, a gente vai tirando ele com o próprio dedo. Agora é só deixar no freezer por 3 horas, para as rosquinhas ficarem bem firmes. Enquanto a massa está no freezer, já aproveita, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. E assim você não perde nenhuma receita da Má Borges e a Robô. Chegou a hora de fritar. Coloque as rosquinhas no óleo quente e deixe que elas fiquem fritando até ficar bem douradinhas.
Não vamos colocar muitas quantidades para fritar. Vamos colocando aos poucos para que não abaixe a temperatura do óleo. E aqui estão as nossas rosquinhas, que já ficaram prontas, elas ficaram bem douradinhas e eu vou provar junto com vocês. Deu para escutar o barulhinho? Bem crocante por fora, elas estão macias por dentro. E sabe o que eu achei interessante? Ela ficou super levinha. Gostei dessa massa. E esse açúcar e canela por cima, chave de ouro, ficou muito bom. Aprovada! No vídeo de hoje vamos fazer uma receita que é clássica e muito famosa, que é o geladão de abacaxi na travessa. Vou começar descascando o abacaxi. Vou retirar bem a casca para não deixar aqueles pontinhos pretos que tem. Mesmo a gente descascando assim, sempre fica algum. Também é só retirar. Eu não jogo fora as cascas, eu aproveito para fazer um suco. E você, faz isso também? O abacaxi já está descascado. Vamos cortar em rodelas de 1 dedo de espessura. Agora, cortar em tiras e em pedaços pequenos. O miolo, se estiver maduro, pode usar, pois ele estará molinho. Agora, se estiver meio verde, durinho, aproveita, junta com as cascas do abacaxi e faz o suco. Em uma panela, ainda com o fogo desligado, vamos colocar o abacaxi picado, mais o açúcar, que são 180 gramas para um abacaxi médio no tamanho do meu. Se for o maior, aí pode colocar um pouco mais de açúcar, só não exagera para não ficar muito doce a sua sobremesa. Vamos ligar agora o fogo em temperatura média e aqui vou deixar cozinhando. Quando o abacaxi começar a ferver, vai soltar bastante água. Vou mexendo de vez em quando e é só ficar de olho para não secar essa água. E quando estiver cozido, vai ter pouquinha água. Aí já pode desligar. Agora vou acrescentar os 300 ml de água em temperatura ambiente. Assim a água fica levemente morna, que já é o suficiente para dissolver a gelatina de abacaxi. Vou colocar os 2 pacotinhos de gelatina e misturar bem. Mexe bem mesmo. A gelatina tem que ficar bem dissolvida. Agora, esperar esfriar por uma meia hora. Por que temos que esperar esfriar? Os 2 últimos ingredientes podem talhar o creme e estragar a sobremesa. Então ela precisa estar fria, mas no ponto de líquida ainda. Se você está gostando de ficar por aqui, se inscreva no canal. Toda terça, quinta e sábado temos vídeo novo com receitas bem práticas. Agora vamos colocar uma caixinha de leite condensado, misturar bem. E o nosso último ingrediente é uma caixinha de creme de leite e vamos misturar bem novamente. Até formar esse creme maravilhoso. Ah, se você usar um abacaxi do tamanho grande, pode colocar 2 caixinhas de creme de leite. Assim ele ficará numa consistência melhor. Numa travessa, vamos colocar esse creme e não precisa untar, é só colocar.
passar um plástico filme e levar para a geladeira por umas 6 horas, ou se você preferir, deixar de um dia para o outro. Sobremesa pronta. Eu deixei na geladeira de um dia para o outro e agora ela está assim, bem firminha e já podemos provar. E a decoração da sobremesa fica a gosto. Pode servir assim, colocar coco ralado que combina bem com abacaxi e também raspas de chocolate branco. Olha a textura desse geladão de abacaxi cremoso. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com amigos e familiares. Todo mundo sabe que o beijinho tradicional exige leite condensado e fogo. Isso significa 15 minutos de braço doendo, mexendo sem parar, uma panela grudada e o risco de queimar tudo. O beijinho que eu vou te ensinar hoje não vai ao fogo e não leva leite condensado. A gente vai aposentar a panela e o fogão na receita de hoje. Em uma tigela, você vai colocar 100 gramas de coco ralado. Esse meu não é aquele normal, esse é adoçado. 240 ml de leite em pó, da sua preferência. E uma caixinha de creme de leite. Misture primeiro devagar com a colher por causa do leite em pó. Se você preferir, pode colocar o leite condensado, mas eu recomendo que você não use, porque, gente, assim fica super equilibrado, não fica enjoativo e já tem o doce do coco ralado e do leite em pó. Então, a menos que você seja muito fã de doce, aí você pode trocar a metade do creme de leite e ir acrescentando o leite condensado até você ver que deu ponto. Aqui é ir misturando bem até você ver que a massa está homogênea. Misture todos os ingredientes. É bem rapidinho, não tem bagunça e seu braço agradece. E o melhor, essa receita não é apenas mais fácil, é econômica. Com um custo médio de R$20, você faz 25 copinhos, gastando apenas 80 centavos por unidade. Essa sim é a receita que salva a festa. Com a massa pronta, coloque tudo dentro de um saco de confeitar. Olha, gente, como é fácil de colocar ele no copinho. Sem bagunça, rapidinho para fazer e fica muito gostoso. Então, ele fica nessa consistência aqui. Eu acho perfeito, porque depois ele vai para a geladeira e fica mais durinho. Mas se você quiser ele mais firme, adicione um pouco mais de leite ninho e de coco ralado. Essa quantidade que eu passei, eu achei perfeito. Agora é finalizar com coco ralado por cima para dar um charme e para deixar ele mais bonitinho e levar à geladeira por 1 hora para ficar bem geladinho. E como esse beijinho é macio, dá para você usar ele de recheio para o seu bolo. Aí você não leva para a geladeira, usa ele em temperatura ambiente. E está pronta a nossa receita, sem fogo, sem leite condensado, mas com essa cremosidade. A receita de hoje é alfajor caseiro. Nós fizemos 3 opções: o tradicional, de palitinho, e também aproveitamos para fazer essa daqui. Olha que lindinha! Dá para usar na mesa do convidados, mesa de bolo e também como lembrancinha. E o melhor de tudo é que a gente usou apenas 3 ingredientes e foi muito fácil de fazer. E neste canal eu compartilho com vocês receitas fáceis, rápidas e deliciosas. Falando em delícia, eu já quero provar esse alfajor. Vamos ver se tá bom mesmo? Super aprovado, delicioso, doce de leite, camada da bolacha Maria, granulado, que delícia, quero mais. Então bora fazer essas delícias como a Fernanda já falou. E para fazer o alfajor, nós vamos usar 3 ingredientes, que é o doce de leite, o biscoito Maria e também chocolate para fazer a cobertura. Então aqui eu tô com 350 gramas de doce de leite que eu comprei no mercado, mas você pode usar o doce de leite da sua preferência.
e 400 gramas do biscoito Maria. Então, para a gente colocar esse doce de leite ali no biscoito, a gente pode usar o saco de confeitar, como a Fernanda está mostrando aqui, e também a gente pode usar a colher. Então tem essas duas opções e aí você vê qual vai ser melhor para você. Nós vamos colocar o doce de leite bem no centro aqui de uma parte do biscoito. E depois a gente coloca a outra parte aqui por cima e vamos apertar bem devagar para o doce de leite espalhar. E se caso sair um pouquinho fora, não tem problema, é só a gente passar a colher ou mesmo o dedo ali, fazer esse acerto e prontinho. A primeira parte do alfajor já está pronta. Nós fizemos 2 jeitos de alfajor, o tradicional e também esse do palito. O tradicional, só colocar ali o doce de leite, outro biscoito, prontinho, deixar ele ali reservado um pouquinho. E agora, com o palito, é como a Fernanda está fazendo. Coloca o doce de leite e antes de colocar o outro biscoito, você já coloca ali o palito de sorvete. Aperta bem pouquinho, porque é tudo muito delicado. Aí coloca outro biscoito e faz aquele mesmo processo que eu falei lá atrás para vocês. Espalhar esse doce de leite dentro desses 2 biscoitos. De preferência, é bom usar um doce de leite mais duro, consistente. O que a gente estava usando estava um pouco mole, então ficou bem fininho a camada de doce de leite. Ou você pode levar ele no fogo para apurar ou colocar o doce de leite comprado na geladeira para ele ficar bem mais durinho. Isso aí é muito importante porque o nosso aqui ele estava um pouco molinho, por isso que a gente não pôde fazer com bastante recheio. Mas já tem essa dica aí que a gente está passando para vocês. Doce bem consistente, bem apuradinho, que aí vai ficar bem melhor e mais recheado. Aqui estou usando 500 gramas de chocolate ao leite. Você pode usar em cubos ou em gotas, que é bem mais fácil. É só a gente colocar na tábua, cortar e levar ao micro-ondas em 30 segundos. Você leva ao micro-ondas 30 segundos, apitou, é muito importante você mexer. Mesmo que ele não esteja derretido, se você não mexer, se você voltar para o micro-ondas de novo, o chocolate queima. E aí estragou toda a sua receita. Próximo passo, banhar a bolacha no chocolate. Muito importante o chocolate não estar muito quente, porque senão ele vai murchar a sua bolacha. O outro passo agora é com a ajuda de uma colher, a gente segurando o palito e mergulhando. É muito importante você jogar o chocolate de um lado, depois você vira, joga do outro lado, deixa escorrer bem o chocolate e coloca no papel manteiga, que pode ficar tranquilo que não vai grudar na hora de você tirar. Vai ficar lisinho e bem bonito. Agora no alfajor tradicional, eu já vou fazer diferente, um pouco diferente do que a Fernanda fez. Eu vou colocar o biscoito dentro da vasilha de chocolate, vou deixar aqui jogando um pouquinho mais aqui por cima com a colher. Com a ajuda de um garfo bem largo, bem aberto, eu vou tirar esse alfajor dessa vasilha e vou ficar passando a colher por baixo aqui do garfo com muita delicadeza para tirar todo o excesso de chocolate. Demora um pouquinho, aqui eu tô passando umas 3, 4 vezes a colher, até ter certeza que eu tirei bastante esse excesso de chocolate. Depois dou uma pequena inclinadinha aqui, coloco no papel manteiga e deixo ali descansando também. E antes de secar o chocolate, é muito importante a gente jogar os granulados. É só usar a criatividade, comprar granulado colorido como a gente comprou, que fica muito bonito. No caso de alfajor com bastante decoração, como a gente quis fazer aqui, né, Fernanda? A gente jogou confeitos coloridos, a gente usou coco. E a gente vai fazer também uns risquinhos aqui por cima. Para fazer os risquinhos, como eu fiz, aí a gente já tem que deixar o alfajor ficar alguns minutos ali até a casquinha de chocolate ficar bem durinha, sequinha. Bem sequinha, para poder grudar esses risquinhos. Hoje eu quero ensinar para vocês o passo a passo dessa calda aqui, ó, maravilhosa. Olha que calda mais linda. Ela fica molinha. Ela não fica dura e olha a consistência dela, parece o mel. E para me ajudar a mostrar essa receita, a Amy está aqui do meu lado. Oi pessoal, eu sou a Robô Amy. Vocês viram que calda de caramelo bonita. Mas Borges, quais ingredientes precisam para fazer essa calda? A gente vai usar apenas 3 ingredientes.
300 gramas de açúcar e 200 ml de água. E essa água aqui, ela tem que estar bem quente. Esse é um dos segredos dessa calda. A água estando quente, ela não vai deixar que o açúcar endureça. E nós vamos usar também uma colher de sopa do suco de limão. Com a panela aquecida em fogo alto, a gente vai colocar o açúcar. Em seguida, a gente vai despejar o suco do limão. E agora o açúcar vai começar a derreter. Muito cuidado nessa hora, vá controlando aí a temperatura do fogão. Agora, para ajudar a dissolver esse açúcar, a gente vai mexer com a espátula para desfazer esses gruminhos que vão formando. Vai sempre olhando a temperatura, que ainda aqui é muito importante também. Vai mexendo de um lado, mexe do outro, até que fique totalmente derretido. Assim que o açúcar estiver totalmente derretido, nós vamos colocar a água quente. Muito cuidado nessa hora, porque vai subir um vapor quente, vai borbulhar bastante e é muito perigoso a gente se queimar. O caramelo está muito quente. Se a gente jogar água fria, é como dar um choque de gelo nele e ele endurece na hora. Por isso, com muito cuidado, joga a água quente e mexa com a espátula e misture bem. Essa calda está muito líquida. Eu tenho a sensação de que está faltando tempo de cozimento. Não vai endurecer depois. Parece líquida, né, Amy? Mas confia em mim, é assim mesmo. Quando ela esfriar, vai virar aquele caramelo delicioso que escorre do pudim. E acredite, não vai endurecer a calda. Já se passaram os 15 minutos. Eu fiquei aqui mexendo de vez em quando para não queimar. E olha como ela fica bem bonita. Ela tá agora nesse ponto, parece tá ralinha. Parece que não vai ficar no ponto aqui dessa nossa calda que está no potinho. Mas agora, passado esses 15 minutinhos, a gente vai desligar a panela e vamos deixar esfriar por 15 a 20 minutos. Mas tem que estar bem fria. Ou para a gente já usar na forma do nosso pudim, caso a gente já queira preparar um pudim, ou para a gente poder deixar já guardadinho na geladeira, desse jeitinho aqui. A gente precisa que esteja bem fria. Vou deixar aqui do ladinho do fogão e assim que esfriar eu volto aqui com vocês. Vocês viram como foi fácil de fazer essa calda de caramelo? E se vocês prepararem um pudim e sobrar, é só guardar num potinho com tampa na geladeira e você tem uma calda de caramelo que pode usar depois e vai ficar assim, ó, nessa consistência. Se esse vídeo finalmente te ajudou a fazer um caramelo perfeito, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. E olha que legal, agora você tem a calda que não endurece. E o que está faltando é um pudim lisinho e cremoso. Você quer a receita? Clique aqui nesse vídeo.